Oi, gente! Vamos lá para a nossa próxima aula: metanoia, autorresgate. Vou fazer um apanhado rápido do que nós vimos até aqui. Então, eu tenho falado para vocês sobre um herói que vai abrindo mão das máscaras, né? De uma jornada que vai muito além de gênero, apesar de, claro, incluir questões de gênero. Nós estamos falando de um herói que caminha cada vez mais na direção da humanização, na direção da transcendência. Porque quando esse herói consegue responder ao próprio chamado, aquilo que ele veio fazer, que ele veio contribuir aqui nessa vida, ele está transcendendo aquele nível operacional da vida, que é comer, dormir, trabalhar, criar filhos, construir uma poupança, talvez construir uma família, ponto final. Envelhecer, morrer. Esse é o nível operacional da vida, certo? Se nós nos mantivermos nesse nível, a gente sim, de alguma forma, claro que nós vamos estar contribuindo, sem sombra de dúvida, para que as coisas continuem como elas são, né? Mas e a questão revolucionária do ser humano? O que de fato é revolucionário? Eu acredito que o operacional não seja tão revolucionário, né? O operacional mantém as coisas como elas sempre foram. Então, será que essa é a meta do ser humano? Manter as coisas como elas sempre foram? Perpetuar? Não teremos algo muito além disso para trazer para cá, para contribuir? E como pode, nessa tal contribuição, ter muito mais a ver com humildade do que com pretensão, grandiosidade? Como que é essa história de a gente poder revolucionar um pouco as coisas sendo humilde e não necessariamente fazendo coisas grandiosas? Gente, será que tem alguma coisa realmente mais revolucionária do que não usar máscara no mundo de hoje? O que é revolucionário de verdade? Eu mudar a vida do outro ou eu mudar a vida do outro através do que eu faço na minha própria vida? Nós devemos sim ajudar uns aos outros, cooperar uns com os outros. O objetivo desse curso, de forma alguma, é fomentar o egoísmo. Por outro lado, aquelas pessoas que deixam a própria vida de lado para salvar as outras, elas estão usando uma máscara, elas estão deixando de viver algo muito importante. Então eu diria o seguinte: ajudar os outros é lindo e é importante, contanto que isso não deixe o nosso chamado de lado, contanto que isso não seja desculpa para que nós deixemos o nosso chamado de lado. E quando a gente está respondendo o nosso chamado, nós inclusive podemos ajudar as outras pessoas de forma mais efetiva. Nós podemos inclusive ser inspiradores para as outras pessoas. A gente pode iniciar movimentos que os outros perpetuam por si mesmos, que a gente não precisa ir lá e fazer no lugar deles. Mas de qualquer forma, o que isso tem de fato a ver com metanoia ou a crise da meia-idade, a crise da metade da vida? Vocês fazem ideia? O que isso tem a ver com o crescimento
da dependência, passando pela codependência até a interdependência. Por que que um estado codependente é menos humilde do que um estado interdependente? Por que que um estado codependente é menos heróico do que um estado interdependente? Porque quando a gente está na codependência, a gente em geral está tentando não frustrar as pessoas. A gente está tentando jogar o jogo bem jogadinho para que o outro faça aquilo que a gente quer. E é assim que a gente se coloca no lugar de vítima. Quando a gente está jogando o jogo muito bem jogadinho, desempenhando papéis tradicionais e tirando nota 10 nesse desempenho, nós estamos, na verdade, tentando controlar o desempenho do outro e nos colocando numa posição de santos. Como é que eu posso ser santa, me considerar santa e ser humilde? Em geral, quem é codependente tem uma dificuldade enorme de dizer nãos, de dizer um não de verdade, de dizer um não para o outro e um sim para si mesmo de verdade. Dando um exemplo para vocês, em um relacionamento abusivo, vamos supor, e eu conheço pessoalmente casos assim, vamos supor que uma pessoa esteja aguentando e suportando abusos da outra há anos. Anos. E aí ela sai correndo para reclamar pro psicólogo daquilo que está acontecendo. Novamente ela apanhou daquela pessoa, novamente aconteceu o abuso XYZ. E depois de um bom tempo de trabalho, eu pego e digo para essa pessoa: você foi até a polícia fazer um BO? Você tirou as suas coisas da casa e não voltou mais? E a pessoa toma um susto e acha aquilo um absurdo, aquela sugestão, né? Isso é codependência para vocês. É a pessoa não conseguir pensar que ela tem que salvar a si mesma antes. Que ela precisa sim dizer um não para o outro para que ela possa dizer um sim para si mesma. Claro que eu estou trazendo um caso extremo para vocês, né? Mas de alguma forma precisa ficar claro o que significa uma codependência. O termo tradicionalmente está associado com pessoas que se relacionam com usuários de drogas, então aquelas pessoas que não largam os alcoólicos, não largam os adictos em alguma droga, mas não, codependência é muito mais do que isso. Codependência é nós não conseguirmos imaginar a nossa vida sem abuso, certo? Não existe condição de você colocar limite para o outro e para o tanto que você faz pelo outro. Isso é codependência. Vocês querem coisa mais arrogante do que isso? Uma pessoa achar que ela tem condição de aguentar tudo que venha do outro por anos e anos e anos, e enquanto isso ela não está vivendo a vida dela e está jogando a culpa nesse outro que é abusivo para ela não estar vivendo a vida dela? Então vocês entendem como um estado de interdependência é muito mais desenvolvido, adulto e, portanto, humilde? Eu sou obrigada a frustrar o outro. Eu sou obrigada a colocar não para o outro e eu sou obrigada a colocar um limite para mim mesma naquilo que eu suporto, naquilo que eu aguento. Eu sou obrigada a decepcionar o outro. Eu sou obrigada até a decepcionar a mim mesma, a abrir mão de planos que eu achei que se realizariam, mas que a realidade está me mostrando que não vai rolar. A interdependência é um estado de humilde aceitação de que a realidade é muito maior do que nós e de que a esperança é maravilhosa, mas ela precisa levar a realidade em consideração. A esperança desconectada da realidade, ela é fuga. Ela é apenas fuga, distração. Ela nos ajuda a suportar o insuportável. Ótimo. Mas o que a metanoia e o meio da vida e a crise da meia-idade tem a ver com isso?
E o que eu quero dizer exatamente com autorresgate? Metanoia, meio da vida ou crise da meia-idade? Autorresgate. O que acontece com a gente no meio da vida, em geral, que dá uma mudada completa no jogo, ou deveria dar? Vocês sabem que ter crise da meia-idade, por mais disruptiva que ela seja, é uma bênção. Quem estiver numa crise da meia-idade, dê graças a Deus, porque essa é a oportunidade de você mudar de vida. E não tem jeito, a gente não muda de vida, a gente não vai na direção daquilo que a gente quer se não for através de um grande desconforto, de uma grande indignação. Então é necessário que nós passemos por uma crise no meio da vida. Não precisa ser de mudança de profissão, pode ser de um término de um relacionamento, enfim. As possibilidades são infinitas, quase, né? Mas o fato de existir uma crise no meio da nossa vida significa que a gente está no caminho certo, né? Muitas vezes, lá no meio da nossa vida, quer dizer, depois dos 30 anos, 35 anos, por aí, a gente começa a ficar muito assustado porque a ficha literalmente cai de que um dia nós vamos morrer, de que nós não temos todo o tempo do mundo, e isso coloca tudo que a gente tem vivido sob perspectiva. E a gente fica muito assustado, não exatamente com a morte, mas assim, com as perguntas: quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? O que eu vim fazer aqui? O que eu quero levar da vida? E o que eu quero deixar? Essas perguntas são muito assustadoras e elas são maravilhosas. Você está assustada aí no meio da tua vida? Que ótimo! Que ótimo! Dê graças a Deus. Não tem nada mesmo mais assustador do que alguém que está começando a realizar seu próprio resgate, do que alguém que está começando a realizar aquilo que de fato veio fazer aqui na vida. De acordo com a impressão que ficamos sobre a nossa infância, em geral na época da maioridade já optamos entre três caminhos. O da busca de admiração e amor por parte dos nossos pais, isto é, por fazer aquilo que eles esperavam que a gente fizesse. O da busca de fazer algo diferente e melhor do que nossos pais fizeram, ou o caminho da rebeldia, que deixa a gente bem perdido. Ainda não nos conhecemos muito bem, mas temos disposição de sobra e é comum nos acharmos muito sabidos. Nosso corpo já está totalmente crescido e agora nossa luta é por um lugar ao sol. Enquanto pelejamos e construímos nosso espaço, nos fortalecemos e aprofundamos o contato com nossa alma e essência, aos poucos nos tornando e descobrindo quem de fato somos. Então, o James Hillman, né, aquele autor que eu adoro, que eu sempre trago para vocês, diz que, conforme no mundo real nós construímos a nossa vida objetiva, a gente vai atrás de um trabalho, a gente estuda, a gente casa, etc, etc, nós estamos perpetrando um crescimento externo, certo? A gente está tentando conquistar algo lá fora na vida. E ele diz que da mesma forma que essa árvore, que são as nossas conquistas, a nossa vida, cresce para cima, ela também está necessariamente crescendo para baixo nas suas raízes. Por isso eu coloquei essa fotinha aí. Inclusive as raízes dessa árvore, elas estão até que pequenas para o tamanho da copa dela, né? Então, o nosso crescimento interno em direção à nossa essência, em direção à nossa alma, a essência da nossa alma, ele acontece na mesma proporção que o nosso crescimento externo. Em inglês, o Hillman fala exatamente de growing down, né? Para quem entende inglês, crescer é grow up, grow down é crescer para baixo, é o crescimento das raízes.
Então algo muito interessante vai acontecendo. E por isso que a gente diz que ter a crise da meia-idade significa que a gente está fazendo tudo certo. Se a gente está crescendo para fora, se a gente está realizando algo, em algum momento as nossas raízes, que também estarão crescendo para baixo, elas vão chegar e vão tocar na nossa essência. E aí vai ser como um curto-circuito, porque aquela alimentação interna, aquele contato introvertido, introspectivo, agora com a nossa essência e não com o mundo lá fora, vai trazer novas informações para nós, sobre nós mesmos, que vai colocar em xeque o que nós fizemos até aquele momento. É na crise da meia-idade que a gente tem que realmente ressignificar esses benditos traumas que nós tivemos na primeira parte da nossa vida, na primeira infância e na adolescência, e entender definitivamente que a nossa vida é muito mais do que ficar chafurdando nos traumas. A nossa vida é transcender os nossos traumas. E é por isso que a metanoia é tão importante. Para quem não tinha, e é a maioria de nós, um contato com a própria essência na primeira metade da vida, fica tranquilo que teu próprio trabalho de construir a vida lá fora vai te levar em algum momento a entrar em contato com o teu inconsciente, com a tua própria essência. A gente tem que confiar nesse processo de desabrochar externo e interno, desse crescimento para fora e para baixo, para dentro. Nesse sentido, as pessoas que se mantiveram rebeldes na primeira parte da vida, elas perdem muito, porque elas não quiseram construir algo que provavelmente elas já sentiam que não tinha muito a ver com a essência delas. Talvez elas estivessem mais em contato com a essência delas do que aquelas pessoas que saem construindo e fazendo coisas convencionais e tradicionais por aí. Mas é um problema, porque se você não constrói essas coisas tradicionais, se você não se esforça por essa construção, se você não cresce nesse sentido, as suas raízes também não se fortalecem. Por mais que você já tenha contato com aquela essência, você precisa de raízes fortes e um certo crescimento para aguentar de verdade, dar conta, para poder viabilizar o que a tua essência de fato quer. Então, é possível, por exemplo, que a gente esteja até que na profissão que a nossa alma deseja. Isso é o que aconteceu comigo, por exemplo. Eu sempre quis ser psicóloga, desde que eu me entendo por gente. Então, essa crise com relação à profissão, eu não passei da minha meia-idade, né? Claro que tem pequenas crises de querer transformar a profissão, transformar o jeito que trabalha, estudar outras coisas. Na meia idade eu passei da psicanálise para psicologia analítica, por exemplo. Então teve sim um abalo, mas não de eu querer mudar de profissão. No meu caso, o meu abalo veio especificamente com relação ao meu casamento, né? E aqui começo a entregar para vocês aquela pequena surpresa que eu falei que eu traria na última aula. Já resolvi adiantar um pouquinho para essa, que é falar um pouco de mim, da minha jornada heróica. Então, na minha meia-idade, era o grande sonho da minha vida. Eu imaginava que eu ficaria casada uma vida inteira. Eu demorei para me casar, demorei para encontrar a pessoa com quem eu achei que eu passaria a minha vida inteira. Tive um filho, gostaria de ter dois, de ter tido dois, não deu, justamente porque o relacionamento entre nós não se mostrou aquilo que a gente imaginava. Então foi uma crise muito grande para mim ter tido que terminar esse casamento com filho e tudo. Nunca foi o que eu quis. Mas eu tive que ir contra as tradições, inclusive da minha família, em que quase ninguém se separa. Então, essa outra fase, essa fase da metanoia, a gente vai entrar em contato realmente com o que nós queremos, não com o que a convenção diz que nós devemos fazer. A gente vai ter aquela coragem, aquela rebeldia de dizer: não, de jeito nenhum, eu não vou viver isso até o final da minha vida, eu não vou aguentar.
Isso vai me matar antes do tempo. Então, eu vou parar com isso já. Decepcione quem eu decepcionar. Isso é o que deve acontecer na meia-idade. Você diz não para aquilo que não te cabe mais, que você vê que vai acabar te matando em vida. Doa a quem doer. E você arruma mesmo um monte de inimizades. Na verdade, você tem que refazer um pouco tua vida. Certas amizades ficam para trás mesmo, porque, né, as coisas perdem o sentido se você muda de escolha, né? Se você toma outro tipo de decisão. Então é uma transformação muito grande, interna, que envolve o interno e o externo da tua vida. E em geral passa muito pela profissão, né? Ou passa pela profissão, ou passa pelo casamento, pelo relacionamento que a pessoa tem até aquele momento, ou passa pelos dois. E aí é uma crise que abala mesmo. Mas, como eu falei para vocês, que a gente dê graças a Deus à crise, porque ela é a possibilidade de nós vivermos uma vida bem vivida e de nós não morrermos em vida. É a oportunidade de nós resgatarmos a nossa essência. E a esse ponto, diferente daquela pessoa rebelde que decidiu não fazer um pouco o que o sistema pede, ter feito o que o sistema e as convenções pediram de nós nos ajuda a desenvolver força, a desenvolver tutano, resiliência, para poder bancar o nosso sonho real a partir da metanoia. Por isso que é tão importante ter ralado um pouco, ter ralado um bom tanto, ter se esforçado um bom tanto na primeira metade da vida. Apesar de que a gente vai deixar muitas dessas coisas para trás, essa força que nós conquistamos e que nós desenvolvemos construindo essa vida, ela vai continuar com a gente. E a gente vai poder usá-la agora num resgate, numa reconstrução da vida. Eu coloquei o desenho de uma bússola aí porque a metanoia é o encontro, ou o reencontro, ou o repactuar de nós mesmos, da nossa consciência com a nossa alma, com a nossa essência. Porque é na nossa essência que está a nossa bússola. Então, quando a gente entra em crise, isso significa que a bússola está acordando lá embaixo. Nós estamos chegando perto dela, ela está sentindo, ela está acordando. E ela está falando, eu tô aqui. Aí a gente começa a ficar todo eriçado. Nada mais assustador também do que a gente está chegando perto da nossa bússola. Sabe por quê? Porque isso significa responsabilidade. A partir do momento que a gente tomar consciência que as coisas não estão boas e que nós devemos dar outro rumo para a nossa vida, não tem mais volta. Isso dá um medo. Essa história de que a gente vai ter que decepcionar pessoas, de que a gente vai ter que recomeçar, talvez começar uma nova faculdade, né? Arrepia até o último fio de cabelo. Como assim a minha vida não vai ser como eu planejei? Como assim eu vou ter que mergulhar no desconhecido, no não saber? Como assim eu vou ter que dizer sim para mim e não para o outro? Então, se você estiver desorientado e sentindo medo, ou você é jovem ainda não passou por isso, saiba que quando você passar tá tudo bem, mas pode buscar ajuda. Busca ajuda para tentar encontrar com menos sofrimento e com menos perda de tempo qual que é o teu chamado e como orquestrar, que estratégias usar para conseguir ir chegando cada vez mais perto desse chamado. Então eu também coloquei essa alegoria, né, da lagarta que se transforma em pupa e depois em borboleta. Eu coloquei ali um símbolozinho da morte, né? Não é só, eu não estou falando exatamente na consciência da morte aqui, gente, não é isso. É que a lagarta, quando ela vira pupa, muito provavelmente a sensação dela é que ela está morrendo, de verdade, né? Porque tá mesmo acontecendo uma morte simbólica naquele momento. E essa morte simbólica é sim uma antecipação ou um vislumbre na morte final
né, da morte final, da morte do nosso corpo. Então, a morte que acontece na metanoia, ela é, apesar de angustiante, de terrivelmente angustiante, ela é importantíssima. A gente precisa morrer para uma vida que não tem muito sentido para nós, para que a gente possa renascer para uma vida mais transcendente, mais significativa, com novos valores e provavelmente muito mais humilde do que a gente estava vivendo até ali. E lembrem-se, deixar tudo de lado exige uma humildade enorme, né? Uma honestidade para consigo mesmo e para com o outro enorme. Isso é heroísmo. Isso é heroísmo. É conseguir entrar nesse casulo. É conseguir deixar morrer o que precisa morrer. Aquilo que não faz mais sentido. E claro que isso é um processo, né? Não é da noite para o dia. Se eu decidir, por exemplo, que eu vou deixar de ser psicóloga e vou ser advogada, eu vou passar por um período de transição, um período de morte. É como se fosse um luto mesmo, né? E vocês sabem como é terrível quando morre uma pessoa, tem todo o processo de inventário, tem todo o velório, tem um enterro, demora, aquilo demora, custa caro e demora para a gente se recuperar daquilo, para a gente realmente renascer, né? O processo da borboleta e da lagarta nesse sentido é muito mais rápido. Mas eu não estou usando nesse caso a metáfora do tempo, eu estou usando a metáfora dessa metamorfose. Estou fazendo essa comparação com essa metamorfose porque é mais ou menos isso que vai acontecer com a gente. Então, se a gente tiver coragem de enfrentar essa morte, esse luto e esse processo de reconstrução, vai valer a pena. Aí nós vamos de verdade colaborar com o mundo, com aquela nossa centelha divina que só nós temos. A gente vai fazer ela vibrar, a gente vai fazer ela reverberar e com ela nós poderemos dar a nossa contribuição única que nós viemos para dar para o mundo. Então eu trouxe um outro período do Hillman que ilustra bem onde eu estou querendo chegar com a nossa reflexão aqui. Pessoas extraordinárias exibem seu chamado ou vocação com mais evidência. Talvez seja por isso que elas nos fascinam. Talvez também sejam fascinantes porque seu chamado aparece claramente e elas se mostram extremamente leais a ele. Elas servem de exemplo por sua força e impacto e por acreditarem nos sinais. Pessoas extraordinárias conseguem fazer o que pessoas comuns não conseguem. Minha proposta é que nós, na metanoia, nos tornemos extraordinários, humildemente extraordinários. Ninguém precisa ser famoso para ser extraordinário. A gente só precisa estar realizando o que a nossa essência pediu de nós. Nós, os comuns, parecemos ter menos determinação e mais distração. A distração é um problema mesmo, gente. Foco é necessário. De modo algum proponho que adoremos os ricos e famosos ou que dissequemos os motivos pelos quais Mozart e Van Gogh foram quem foram. Nosso interesse precisa passar muito menos pela personalidade dessas pessoas do que pelo fator extraordinário de seu destino por si só. Como ele se ergue e se revela, o que ele exige e seus efeitos colaterais. Sugiro olharmos para tais biografias como manifestações de um determinado chamado. Destino, direção, rumo, finalidade, futuro, meta. Então a proposta do Hillman, interessantíssima, é que a gente não fique analisando a personalidade de XYZ, certo? O que é interessante nessas pessoas é como elas responderam aos pedidos da própria essência. Como elas conseguiram, muitas vezes, desde uma tenra idade, elas muitas vezes não precisaram de metanoia, né? Elas conseguiram responder desde uma tenra idade
ao próprio chamado. São exceções, né? Por isso ele chama essas pessoas de extraordinárias. Não tem problema nenhum a gente começar com isso só na metanoia. A metanoia é a oportunidade perfeita para que nós possamos fazer isso. Ainda nós teremos uns 40 anos de vida, pelo menos, para realizar nossos sonhos, né? Nem todos nós temos a sorte de ter fibra suficiente e contato suficiente com a nossa essência desde tenra idade. E muitas vezes a gente até tem, mas a gente tem um contato parcial com essa essência. Então a gente consegue realizar, consegue começar a realizar esse nosso chamado em partes, tipo como eu, né? Por exemplo, com a psicologia desde cedo. Só que mesmo dentro da psicologia, eu tive que quebrar barreiras, eu tive que quebrar tabu na meia-idade. A psicanálise tem uma implicância terrível com a psicologia analítica, desde a briga de Freud com Jung, na verdade, desde a exclusão que Freud perpetrou contra Jung, os psicanalistas têm desprezo, muitas vezes, pela psicologia analítica. Então foi uma quebra grande para mim também, né? Mais ou menos. Não, eu não acho, eu não faço de forma alguma uma comparação entre essa quebra e a quebra que eu tive que fazer na minha vida pessoal, por exemplo, me separando e tudo mais, né? Mas eu admito que também, com certeza, tive uma quebra no profissional. Então, talvez muitos de nós que já estejamos em contato com uma parte dos pedidos da essência na primeira fase da vida, não passemos por uma metanoia tão drástica, porque a metanoia, a crise da meia-idade realmente pode abalar terrivelmente as estruturas da vida de uma pessoa. Se ela estava muito pouco em contato com a essência dela na primeira metade da vida, o risco é ela chegar nessa crise da meia-idade e tomar um susto tal com tudo que ela precisa modificar, com como ela estava enganada sobre quem ela era e o que ela precisava fazer aqui na vida, que muitas pessoas não conseguem fazer essa transição, ou elas se imaginam deprimidas, né? Elas se sentem deprimidas, estão deprimidas, e vão procurar, por exemplo, só um psiquiatra para tomar remédio e não vão trabalhar o que está por trás dessa depressão, o que está por trás dessa decepção. Elas simplesmente entendem aquilo como algo físico, uma doença simplesmente corporal e não um pedido da alma grandioso de reestruturação da vida que aquela pessoa está escolhendo não cuidar. Não tem nenhum problema a pessoa se cuidar com um psiquiatra. Muitas vezes é imprescindível mesmo o tratamento medicamentoso. O problema é ficar só com ele. Existe com certeza alguma coisa que aquela alma está pedindo e essa pessoa está medicando só. O medicamento é muito importante muitas vezes para nos tirar do buraco, só que a gente precisa fazer alguma coisa com aquilo. Senão, o medicamento vai ser só mais uma distração e nós não vamos encontrar nosso caminho. Ou a pessoa não precisa se sentir deprimida, mas ela começa a somatizar demais, ela começa a ter um monte de doenças, ou ela começa a imaginar que tem um monte de doenças. E aí, em vez dela avaliar a vida dela como um todo e o que ela precisaria mudar, o que ela precisaria rever, reestruturar, reeditar, até talvez abandonar, não, ela começa a fazer uma via crucis em N médicos para cuidar daquelas, entre aspas, doenças. Não, ela precisaria cuidar sim desses sintomas físicos, mas ela precisaria estar cuidando também do que está acontecendo com essa alma que de repente adoeceu dessa forma. Por que essa alma está produzindo, está ajudando a produzir tanta doença nesse corpo? O que ela quer, o que ela está pedindo? Que transcendência é essa que está faltando? Por que essa alma está de alguma forma ficando tão concreta, sofrendo tão concretamente através daquele corpo? Né? Então são todos chamados para que a gente olhe além do óbvio, para que a gente olhe além do concreto, além do tradicional, além do convencional, para que a gente tenha essa coragem heróica de revisar e rever
e planejar como agora atingir a nossa próxima meta, ou melhor, quem sabe a meta real, a meta agora da nossa alma, e não uma meta de mero crescimento. O crescimento já foi feito, agora é uma transcendência. Se a transcendência é um tipo de crescimento, é de um outro tipo, né? Não é um crescimento agora talvez competitivo ou levando prêmios em consideração, coisas externas. Não, a transcendência ela tem um âmbito, ela é de um âmbito muito individual e pessoal. O que para aquela determinada pessoa precisa ser transcendido? Por exemplo, no meu caso, eu precisava transcender o materialismo e o positivismo e o determinismo da psicanálise. Eu precisava trazer um viés mais espiritual, mais transcendente mesmo, até transpessoal, não só para minha forma de trabalhar, mas para minha forma de ver o mundo. Eu precisava também, em termos de relacionamento, decidir comigo mesma, entender comigo mesma, encontrar as minhas próprias respostas para o que era amor. Era algo racional ou eu precisaria obedecer mais o que minha alma pedia em termos de amor? Por mais difícil e estranho que fosse para o meu ego esse pedido da minha alma. Graças a Deus eu resolvi atender algo além de mim, me deu essa força e me fez procurar ajuda para atender esses chamados da minha alma. Desejo que vocês façam o mesmo. Eu não troco por nada os desenvolvimentos que eu tenho vivido depois da minha crise da meia-idade, por mais difícil que ela tenha sido e por mais longa também. Eu não troco por nada, não há dinheiro que pague essa descoberta, esse enfrentamento. Não há dinheiro que pague esse pacto que a gente faz com a nossa verdade, com a nossa essência, esse pacto de honestidade e transparência consigo mesmo. Obrigada, gente. Até aqui e até a próxima.